Vamos para mais uma semaninha de mentoria com a Letícia Costa. Então, para quem não sabe, a Letícia está desenvolvendo esse pôster maravilhoso aqui do Elden Ring e tem todas as etapas já numa playlist toda organizadinha se você quiser acompanhar o processo de criação dessa ilustração. Passamos por todas as etapas de primeiras ideias, thumbnails, linha, e agora a gente está testando ali finalzinho da Color Composition, tá? Então, semana 3, 2 pontos, Color Composition e vamos ver o que ela produziu. Oi, Marco. Oi, turma. Passei a semana pintando muito calmamente por cima da linha. Acabei passando um pouco do limite em certos pontos. Ô, louco, que isso? Passou do limite? Ó, thumbnail pronto, hein, galera? Passou do limite em certos pontos e peço desculpa por isso desde já. Pedir desculpa? Que isso, hein? Ainda teve que pedir desculpa. Gostaria de receber um feedback sobre a pintura e principalmente sobre a parte dos castelos, que acabei não dando muita atenção. Deixei para fazer por último. Eu queria que eles tivessem baixo contraste em relação aos personagens, para não chamar tanta atenção para eles. Por isso, aceito dicas de como pintar os detalhezinhos sem aumentar o contraste naquela área. No mais, um paintover também é super bem-vindo. E pode puxar a minha orelha! Que isso? Puxar a orelha? Se eu estiver renderizando mais do que eu devia, ou feito overmodeling em algum momento. Obrigada, Marco. Esse aqui foi o Color Sketch que ela mandou, com linha na semana passada. E aí a gente pediu pra ela tirar a linha, né? Fazer o quê? Mas faz parte do processo, faz parte. Talvez eu tenha me empolgado, mas foi só um pouquinho. Não. Legal, vamos ver. É um render, né? Isso já é um render, né? Com certeza. Mas legal, cara. Definitivamente, o que falta mesmo é essa questão do cenário. Eu acho que, em relação ao resto, já tá bem pra trás mesmo, né? Mas ficou muito da hora, viu, Letícia? Vamos dar um zoom aqui, ó. Olha que bacana. Muito, muito, muito legal. Quando eu falei assim de tirar a linha pra tentar só ver uma questão de composição, era meio que pra ver onde ia ser claro e escuro, né? Você já tá fazendo o acabamento final. Então, se eu puder dar uma sugestão, se controle, mocinha. Não, eu acho que tem mais uma. É uma questão de se realmente perceber fazendo minúcias com um pincel pequeno, cara. Isso aqui, tipo, isso aqui, esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Cara, isso aqui é muito pincel pequeno pra fazer, sabe? Tipo, já é micro do micro do micro. Esse renderzinho aqui já é, opa, perdeu a mão, hein? Perdeu a mão. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Primeiro, vamos falar como trazer umas nuances sem que você precise criar mais contraste, né? Eu acho que uma das coisas que você pode fazer é estipular essa regrinha nesse mundinho que você criou de área de luz e área de sombra, até onde você consegue chegar. E dentro disso, como que você consegue descrever formas sem precisar gerar novos valores. Eu acho que isso é uma questão até para outras áreas que eu já percebi que a sua pintura tende a pesar um pouquinho na criação de valores excessivos, sabe, Letícia? Então, por exemplo, nessa região toda aqui, ó, eu acho que ela já está bem resolvida, mas vamos supor que você quer colocar um pouquinho mais de informação nessa parede. O que você faz? A minha sugestão, não faz. Não faz. Mas, Marco, eu quero pôr muito, muito, muito. Tá. Nesse caso, aí a gente poderia trabalhar um pouquinho com o Lab Slider, mexendo mais nos sliders de baixo, no A e no B, ao invés de no slider de valor. Porque aí você vai conseguir criar algumas nuances usando um pouquinho do cinza e de outras matizes que vão parecer, dentro dessa situação aqui, áreas com até valores diferentes, mas que, no geral, elas não vão ter valores tão distantes assim, ó. É mais uma percepção do olhar de que nesse contexto muito quente, com cores bem amarelas e tal, esse cinza ele vai parecer super frio. Então é uma forma de você criar riqueza cromática na sua pintura sem que você precise necessariamente gerar novos valores ou muitas coisas tipo super diferentes. A mesma sugestão e essa mesma cor vale até para esse fundo. Então, por exemplo, esse fundo aqui, você não precisaria nem variar tanto em questão de valor. Você pode, por exemplo, clarear um pouquinho e tornar mais cinza ou brincar mais com a temperatura. E aí, você não precisa de uma variação tão grande no valor e você pode
fazer com que uma pintura seja super separada, um objeto fique super separado do outro, sabe? Só com essa variaçãozinha de matiz. E esse cinza, que a gente chama de cinza cromático, ele vai parecer um azul nessa situação. Criar essa variação enriquece muito a pintura. Eu já falei nos outros feedbacks disso, mas acho que vale a pena a gente sempre reforçar aqui, ó. Gera umas texturas interessantes, especialmente com pincéis mais texturizadões. Mesmo que seja uma aplicação de textura por cima e você deixe vazar um pouquinho das outras coisas, essa seria a minha sugestão, tá? Brincar mais com isso. Até o próprio rosto do personagem, quem sabe trazer alguns outros cinzas pontuais, pode ser bem legal também. Tipo, nessa forma do rosto aqui, ó. Brincar com esse sliderzinho de baixo do Lab Slider. Ó. Você fez isso, né? Eu senti que você já fez isso, ó. Já tem uma variação de matiz bem legal ali. Mas eu acho que você poderia até forçar um pouquinho mais em certas regiões. Se você quiser, né? Trazer um pouquinho dessa textura. Sim, eu pinto com lab. Ah, você já tá fazendo isso então. Legal. Mas voltando lá, então, na minha primeira indicação. Essa seria uma das sugestões. A minha outra sugestão é você não fazer. É você realmente se forçar a não trazer tanta complexidade para áreas que você não quer gerar interesse. Acho que o rostinho desse personagem, só um ponto, tá? O rostinho desse personagem merece mais cinzas. Acho que ficaria muito legal. Cria uma variação muito massa, sabe? A pintura. Mas enfim. Aqui também você já tinha feito, né, ó, uns cinzas, então já tava ficando legal. Nesse caso, eu faria realmente dessa forma que eu tava falando lá no comecinho do feedback. Eu não faria. Deixa simples mesmo, sabe, Letícia? Deixa simples. Agrupa os valores das áreas que estão em sombra, principalmente. Então, a dica, segunda dica é agrupar os valores da sombra e trabalhar nas nuances na área de luz. E, especialmente, na transição da luz para a sombra. Então, aqui um outro exemplo, tá? Nessa janela aqui. Ao invés de você pintar uma outra janela com valores diferentes, por exemplo, essa do meio, né? Que ela está entre a luz e a sombra. O que que você pode fazer? Você pode vir com esse valor de luz, o mesmo valor de luz, e criar, ó, um pouquinho mais de volume com o mesmo valor. Ó. Você não criou um valor novo, você só está usando literalmente o mesmo valor para gerar complexidade. Ou usar o valor da sombra na área de luz e criar ranhuras que vão gerar textura, mas, de novo, sem precisar criar um novo valor, usando literalmente as mesmas cores e mesmo valor, né? Então, dessa forma, você vai gerar textura sem precisar ficar preocupando muito com essas outras áreas. E a área de sombra pode ter uma occlusion ou alguma coisa um pouquinho mais escura. Beleza, pode até ter. Mas é só bem mais agrupado e muito sutil. Só para sugerir que tem alguma coisa ali. Mas eu não ficaria me preocupando tanto com a área de sombra. Pelo contrário, eu agruparia essa área de sombra em uma grande área, em uma grande massa, porque aqui a gente só quer ver a silhueta. Então, realmente, só isso aqui já resolveria muito bem. E, como eu estava falando de mundinho, né? Isso aqui é a regra desse seu mundinho, dessa parte da sua ilustração, e você pode aplicar essa mesma regra em tudo. Então, você pode voltar, ó, com a mesma cor, às vezes, pintando com valor muito simples, beleza? E unificando os valores e fazendo todo esse trabalho e tal, mas muito simples, ó. Simplificando bem, tá? Depois que você simplificou, o que que você pode fazer? Eu volto com um pincel suave, bem suave, tirando um pouco de informação e criando transições mais sutis. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero tanta informação nessa parte de baixo, eu quero trazer e deixar os contrastes mais nessa área de cima. Então, aí eu volto com um pincel suave, agrupando essas cores, esses valores, ó, e batendo, entre aspas, né, o meu pincel suave nessa região para unificar ainda mais os meus valores. Isso numa layer normal mesmo, tá? E aí eu vou unificando os valores e criando umas transições suaves, como se fosse o fall-off da luz. Uma outra sugestão para você pintar mais rápido até é selecionar uma grande área e, quem sabe, pintar com um pincel suave também. Ó. Isso ajudaria bastante você a dar uma acelerada na pintura, para você não precisar passar tanto tempo assim. Ó, laço e pincel suave. Pega essa mesma regra que você fez aqui e vai aplicando no resto. E aí você não precisa criar tanta variação e pega isso aqui e já vai trabalhando com o que você tem. Beleza?
E aí, se você precisar tirar a informação, que é uma coisa que eu sempre faço no final de uma pintura, eu volto com o pincel suave e vou tirando informação. Tirando contraste. Mas dá pra ver realmente que, tipo, você pegou o pincel bem pequenininho e ficou renderizando com bastante cautela. E isso que eu tava falando sobre você pensar demais nessa volumetria acabou realmente criando esses overmodelings. E overmodeling é você criar desnecessariamente contrastes na área de luz e na área de sombra. Então, por exemplo, o rosto desse lobo, você acabou definindo super bem a área de sombra. Só que a gente precisa ver mais nuances na área de luz, nesse caso, tá? Então, daria para você dar uma agrupada muito mais forte, muito mais agressiva nessa área de sombra, tirando realmente informação daqui, ó, e deixando para trazer informação só onde realmente você vai ter contraste de luz e sombra. Então, se não tá batendo luz ali, ou uma luz de rebatimento, alguma coisa assim, agrupa, tenta unificar mais essas áreas, tá? Aqui, todo esse casaco dele, né, essa parte de pelo, eu também daria uma unificada muito braba, sabe? E o problema disso aqui é que acaba perdendo um pouco de volumetria, sabe? Pensar em umas sombras projetadas também é sempre muito importante. Ó. Como tá em sombra, tá nesse lado esquerdo e a gente quer volumetria nisso, então não precisaria de toda aquela informação que você pintou, tá vendo? Percebe? Pode ser bem mais simples. E eu tô fazendo essa pintura, fazendo meio que um cálculo mental de que essa ombreira é como se tivesse uma forma assim, ó, tridimensional. E aí, lembra que eu falei de criar pequenas regras para esse mundinho? Ó, formas tridimensionais. Como se aqui fosse um plano que está virado para sombra, 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 sombra. Aqui a gente tem um plano mais frontal que também não vai pegar tanta luz. Agora, esses outros, a gente teria luz, 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 luz. Nesse caso aqui, a cabeça do lobo interromperia a passagem de luz, criando uma sombra projetada aqui, ó, em cima dessa outra forma. E meio que eu vou criando esse cálculo mental. Isso aqui é uma versão simplificada do que eu imaginei, apesar de eu saber que são pequenos pelos e fios e coisinhas e nuance. Eu acho que o grande problema é você se aprofundar demais nessas nuances antes de você resolver o todo. E isso vai acontecer em diversos momentos na sua pintura. Eu percebi aqui, por exemplo, eu percebi até no cabelo dela. O rosto acho que ficou bem legal. Essa parte toda ficou bem legal também, que você experimentou uns pincéis mais texturizados. Mas dá pra ver que a mão tá começando com o overmodeling. E aqui acho que tá até com um errinho de anatomia, né? Esse dedão dela tá bem curto e bem com uma anatomia um pouquinho estranha. Acho que você pode deixar ele bem mais longo, tá? Mas esse outro personagem também, toda essa área de sombra poderia estar bem agrupada. É quase um exercício de alto contraste, sabe? Que você delimita a grande área de luz e a grande área de sombra. Eu acho que você pode pensar mais, pelo menos se forçar a pensar mais assim. Eu sei que é difícil, não é fácil. Especialmente quando você dá muito zoom, esquece o zoom, tira esse zoom, pinta de longe e com pincel grande, tá? Esse pincel pequenininho aí, rapaz, isso aí só tá te prejudicando, tá? Falo mesmo. Até o que eu odiaria falar pra você, mas tipo, toda essa parte da espada, como ela tá virada pra área de sombra. Vocês estão prontos, meus amigos? Vamos lá então. Pois é. Eu tiraria completamente toda essa informação que você colocou aqui, que ela não está virada para a área de luz. E aí, nesse caso, você poderia só pintar pontualmente o contraste da área de luz e da área de sombra, onde bate luz só, ó, que são os planos que estão virados para lá. Então, me perdoa muito mesmo, assim, mas
é um chacoalhão que eu preciso te dar. Perdão. Mais uma vez. Me perdoe. Mas o resultado tende a ficar muito melhor quando a gente faz uma pintura mais simples até do que essa complexa. Olha como estava super cheio de informação. E nesse caso, a gente não veria tudo isso, sabe? Vamos supor que seja um metal super reflexivo. Nesse caso, até a gente poderia voltar um pouquinho de luz que está batendo no lobo, volta um pouquinho só no metal. Mas só um pouquinho. A gente não veria tanta coisa. Olha de longe como o resultado fica mais realista. Eu não tenho outra palavra para falar. É mais realista, né? Não é o caso que você quer pintar realista, eu sei, mas percebe como é mais simples, é mais pontual a pintura e dá menos trabalho para fazer. E eu acho que fica melhor, assim, sabe? Me perdoa, Letícia. Promete que vai me perdoar? Puxa vida. Essa região aqui também. Churururu. Churururu. Chururu. Perdão, mas você entendeu? Essa é a lógica, tá? É claro que você pode colocar um pouquinho de nuance, você pode voltar até com umas oclusões mais escuras aqui, tipo assim, sabe? Tipo, algumas occlusions mais escuras que vão ressaltar esse contraste, essas áreas. Mas, num geral, olha como é menos informação. A mesma ideia pra ombreira aqui do lobo e etc. Mas, eu acho que tá legal, assim. Sinceramente, a gente só pode seguir renderizando, tá? Já é parte de render 1. Vamos seguir assim? Não precisa demarcar ali um color. Aquela outra etapa anterior já é o color. Vamos fingir que nada aconteceu e que isso aqui já é uma etapa de render? Vamos chegar nessa conclusão junto? E aí, nesses casos, se você não quiser fazer aquela ideia de recorte que eu mencionei, aí trazer, quem sabe, um pouquinho mais de volume aqui também. Ó. Tá renderizando já, né? Vamos combinar. É render. Isso aqui é render. E uma bounce de outra cor, quem sabe, tipo, algo mais azulado mesmo. Opa, ficou muito. Tá? E como eu mencionei, né? Eu acho que essa mão aqui, acho que dava pra você pegar alguma ref, tirar alguma foto, porque ela ficou com um dedão bem curtinho, né? E essa linha avançada que você fez aqui, acho que ela é um pouquinho mais curta, assim, né? Ela só vai existir um pouquinho mais curta. Acho que ela ficou um pouquinho mais longa do que deveria também. Gera um estranhamento. Parece que ela não tem as juntas aqui, né? Ela falou que achou melhor assim. Como assim? A versão dela ou a minha? Não entendi. Então... Ah, a minha, beleza. Tirando informação, né? Olha que legal a gente trazendo bastante contraste também para esses metais. Pode ficar interessante. De novo, não é a ideia que eu tinha mencionado na última mentoria, né? Que era fazer uma questão mais recortada e tal. Eu nem sei se você quer aquilo, porque a gente nem chegou a conversar de eu te passar as texturas. Se você quiser, você me manda uma mensagem que eu te passo as texturas. Se não, vale a pena você dar uma escurecida aqui e tentar trazer um pouco mais de contraste também nos metais, porque o metal, ele não é só claro, né? O metal depende muito da sombra, dessa parte mais escura,
pra funcionar bem, assim. E aí volta com umas cores frias no próprio metal, também pode ficar bem bacana, tá? A última coisinha que eu queria mencionar é essa aba do chapéu. Eu acho que ela tá muito colada com essa lua, em questão de valor. Eu não sei se eu tô gostando muito, viu? Eu acho que a gente pode só deixar fria. Essa parte aqui da área iluminada, tipo, deixa ela mais fria. Eu não traria esse amarelo pra dentro, não. Eu acho que não tá rolando tão bem. Que agora, ó, como ela se destaca melhor de longe. Tipo, agora ela tá agrupando demais. E parece até um detalhe dourado do chapéu. E não parece uma luz batendo mesmo, né? Pode ser algo mais assim. Gostei muito dos efeitos aqui, das estrelinhas que você fez. Pra mim já tá indo pra um caminho massa, sabe? Sinto que essa orelha também, ela tá um pouco recortadona demais aqui, ó. Ela tá formando um shape muito fechado aqui. Acho que faltou uma integração, algumas sobreposições pra ela ficar um pouco melhor. Também, de novo, acho que pode simplificar um pouquinho melhor essa região. Tirando contrastes e trazendo algumas transições mais suaves. Deixa eu ver. O ideal seria pegar uma ref, né? A orelha é sempre tenso de pintar. Sem referência. Acho que tá tudo bem definidão. Vou abrir um pouquinho mais essa forma e tirar um pouco de informação e tal. Você tinha me dado um feed sobre estrelas em uma outra pintura. Apliquei nessa. Ai, que bom. Os efeitinhos caindo aqui também ficou bem bonitinho. A variação de matiz. Essas placas são de metal. Se for de metal, eu acho que vale também a mesma coisa. Tipo, sempre que você for pintar um cilindro, tenta pensar no ambiente iluminando esse cilindro, porque aí você vai criar uma área iluminada, tipo essa aqui, uma área de sombra, tipo essa, e aí você pode criar uma bouncing light voltando nessa, o que gera uma transição mais interessante de valor, ao invés de só claro e escuro. Então, um cilindro, se você pintar dessa forma, tipo luz, sombra, bouncing light, que aí você define uma core shadow no meio, fica bem legal, sabe? Na prática, o que eu tô querendo dizer é, ou você pode escurecer essa parte mais central para dar mais volume do rosto dele, para até tirar um pouquinho de informação. Eu vou usar um pincel suave para fazer isso. E voltar um pouco das formas dos sólidos básicos desse chapéu aqui. Mas você também pode voltar uma bouncing light nesses planos que estão voltados para a direita. E aí você cria uma variação de valor. Sempre que você gera variação de valor, você vai gerar uma mudança de plano, tá? Se você muda valor, na maior parte das vezes você pode estar mudando o plano também, né? É um indício que existe uma mudança de plano ou uma mudança de área de luz e sombra e tal. Então é uma forma legal de você mostrar volumetria, entendeu? Que as formas elas são tridimensionais, porque elas estão, além de mudando no desenho de inclinação, assim, elas também estão mudando de valor. Então é bem legal de utilizar. Correto? Então é isso. Acho que é isso, Letícia. Ficou claro o que você precisa fazer? Olha a diferença, ó. Às vezes adicionar um pouquinho mais de contraste, um pouquinho de sombra ou uma variação de valor leve, não é nem grandiosa. Tirando informação, ela já vai dar uma outra carinha para a pintura, ó. É um espelho, acho que poderia até ser mais reflexivo. Nossa, então pode ter essa área de sombra, mas aí essa área de bouncing light você pode trazer mais nuances, né? Tipo, se é um espelho, nossa, pode ter um mundo refletido aqui, né? Uma parada que vende muito formas metalizadas ou espelhos é você até dividir a linha do horizonte dentro dessa forma. Então, se é um cilindro ou se é uma esfera ou o que for, e ela estiver espelhando o mundo em volta dela, tenta dividir do meio para cima cores mais claras, que seriam o céu, e cores mais escuras do meio para baixo. Então, essa é uma forma bem legal de você identificar que a pessoa está, tipo, ao ar livre, sabe? Clara no sentido, tipo, imaginando que seja um céu claro, mas se ela estiver dentro de um cômodo, isso não vai funcionar, né? Óbvio.
Então a galera até sugeriu ali refletir o livro, né? Então pode ser também trazer um reflexo do próprio livro aqui, das cores da página, que tá às vezes iluminada. É tipo, essa página aqui ela vai estar mais iluminada do que essa, né? Então trazer uma nuance tipo assim. Mas é legal pensar nisso. O que tá sendo espelhado nesse material. Fez sentido o que eu falei, galera? De, tipo, de dividir uma esfera? Dá uma olhadinha naqueles HDRIs, ajuda bastante isso. Esse site aqui, o HDRI Raven, que você pode pegar, tipo, mapas de HDRI e dar uma olhada aqui. Praticamente, nesses ambientes abertos, praticamente as esferas são sempre divididas na metade, ó. Na noite, obviamente, vai inverter, né? Mas percebe que da metade pra baixo, ó, da metade pra baixo dessa esfera tem o chão, a linha do horizonte, né? Céu pra cima e da metade pra baixo, chão. Mesma coisa, mesma ideia que eu falei, da metade pra baixo e da metade pra cima. Sacou o que eu quero dizer? Então isso é um jeito bem legal que o nosso olho meio que já tá até acostumado a identificar. Se fosse uma reflexão realmente nítida, não, cara, eu não faria reflexão nítida. Seria bizarro. Se fosse um espelho perfeito, eu acho que seria muito estranho. Eu faria as coisas bem mais distorcidas aqui, sabe? Tipo, formas mais distorcidas, um pouco nevoadas e tal. Mas com certeza eu faria da metade pra baixo de um jeito e da metade pra cima de um outro. Então, vamos supor. Criar planos de reflexão reflexivos é você imaginar o que está em volta. Você não está pintando o que você está vendo, né? Você está pintando o que está do outro lado. E meio distorcidão, sabe? Dá para brincar bastante com isso. Mas, enfim, eu acho que tá num caminho bem da hora, assim, Letícia. De novo, eu acho que é uma imagem que ela vai se destacar muito bem. É um ajuste de rota que a gente vai fazer agora, beleza? E espero que tenha ficado claro para você, se você precisar de qualquer ajuda ao longo da semana também. Eu sei que vai ser um desafio, mas vamos, que vai ser bem legal e muito importante para você se forçar a fazer essa simplificação, porque é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. E é muito, muito da hora, muito importante que isso seja parte dos seus estudos agora. Eu acho que é o momento certo para a gente fazer isso. Ok? Simplificação de valor e taca-lhe pau. Valeu então, Letícia. Boa produção aí para você, tá bom? É nóis.